Shalom, querido. Bom dia. Sexta-feira, quase Shabbat. E eu tive um sonho. Mas antes de falar tantas coisas que estão no meu coração e com o Espírito Santo me guiando, claro, vamos ler a palavra. Apocalipse 3, verso 1 até o 6. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não escolhi esse texto, eu estava confusa entre tantos textos. Só que depois da minha devocional foi aqui que a palavra abriu e tem muito a ver com o sonho que eu tive. O sonho que eu tive era o seguinte: eu, uma adulta, falando com uma menininha de uns 2 anos, e essa menininha também era eu. O sonho tinha vários detalhes. Aí o cachorro começa a latir, né, do vizinho. Vocês deixam isso pra lá, ignora tudo isso. E aí, o que acontece? Muitos detalhes nesse sonho, mas eu vou me ater àquilo que o Senhor me permite falar, que vai fazer sentido para todos nós. Eu era essa menininha de 2 anos, ia ter uma festa tipo, sei lá, um casamento, uma grande festa na igreja, tinha a ver com a igreja, tinha um monte de coisa embolado nesse sonho. Mas aí o povo se arrumando, o povo chegando chique, tudo aquilo. E você sabe, quando você vai para uma festa e tem criança, você arruma primeiro as crianças, né? E aí as crianças ficam correndo para lá e para cá. O que acontece com a roupa? Vai perdendo a compostura. Então, nesse sonho, eu estava preocupada, eu estava me arrumando e tal. E eu cheguei a ficar preocupada durante o sonho, que eu percebia que a criança estava meio que ficando desarrumada, meio que perdendo o brilho da roupa. Aí, o brilho que eu falo não é brilho que eu estou falando, é uma metáfora que eu estou falando, perdendo a compostura da roupa. Tinha detalhes de umas rosas, feitas à mão, umas 6 rosas, e essa criança estava perdendo essas rosas, sabe, dessa roupa. E aí chegou um ponto, gente, que eu fui falar com essa criança, porque eu vi que era tarde demais, já estava ficando muito tarde e a roupa estava muito bagunçada. E eu sabia que essas rosas estavam sendo perdidas. E eu peguei essa criança e ela chorava. É como se eu estivesse meio que brigando com ela, um pouquinho, não muito sério, eu estava brigando com ela. Como que você deixa essa roupa chegar nesse nível? E a única coisa, e essas pessoas, gente, que tiravam essas rosas, ela estava correndo e brincando, e as pessoas destruindo essa roupinha dela, deixaram ela, gente, com um vestidinho branco, meio que mais ou menos assim. Não vou falar encardido não, tá? Não era esse ponto, não chegava a esse ponto. Mas um vestidinho branco, como se fosse um vestido velhinho, que não é velho demais também. Sabe aquele vestido batido que você já usou ele
era até vestido de sair, você coloca ele para vestir em casa. Imagina uma coisa assim, ele não está encardido, ele não é rasgado, ele só é um vestido muito simples, porque ele era bonitinho, mas já bateu demais e ele é branco, tá? E quando eu acordei, de todos os detalhes do sonho, isso que ficou mais na minha cabeça. E aí eu refletindo sobre as minhas passagens na igreja, os dons que eu orei, que eu pedi, que eu busquei, que eu recebi, os dons do Espírito Santo que eu manifestei na igreja, porque tem dons espirituais que só vão manifestar na igreja, que a igreja é o ambiente correto. E a reação dos irmãos, ou como que os irmãos passaram a me tratar diante daquilo. E a reação é aquilo, é arrancar as rosas, é destruir a roupa bonita que você estava se aprontando para o casamento. E aí chega um adulto, uma pessoa adulta, e te pergunta por que você deixou isso acontecer. Bom, primeiro porque nós somos crianças dentro da casa do Senhor. A gente é como ovelhas que vão para o matadouro. E diante da inveja, da maledicência, da fofoca, não tem muito o que fazer. Você pode estar ali toda bonitinha, querendo as melhores intenções, pronta para o casamento. O Senhor te coroou de bênçãos, de dons, mas as pessoas ao seu redor, elas vão arrancando e vão brincando com você, e vão te distraindo, e no fim das contas você fica sem aquilo tudo ali. E eu refletindo sobre outras coisas da minha vida, por exemplo, quando eu estava de mudança para a comunidade judaica, ok? Eu estava tudo bem, estava sendo super bem recebida. Teve um dia que eu joguei tudo fora que eu tinha de cristianismo dentro de casa. Todos os CDs de Diante do Trono, DVDs, eu investi muito dinheiro nisso. E eu joguei, gente, foram sacos enormes, Bíblia, tudo que tinha cristianismo na minha casa, eu joguei fora, ok? E aí, passou um tempo, uns meses, eu fui mudar para essa comunidade. Chegou a hora de eu mudar para essa comunidade. No dia da minha mudança, era na época do inverno, e tinha uma carreta na minha frente, e eu estava no meu carro, né? Tinha o caminhãozinho que estava fazendo a mudança, e aí tinha o meu carro, que eu estava indo com o meu carro cheio também, das coisas mais assim importantes, né? Que eu não queria que quebrasse, que eu queria levar para adiantar a mudança também, sabe? Eu só deixei as coisas pesadas mesmo para a pessoa da mudança levar. E aí meu carro estava cheio, gente, e essa carreta na frente. E de repente, como eu disse, estava no inverno, veio uma placa de gelo que caiu de cima dessa carreta, direto no meu para-brisa. Quando eu vi aquilo, eu pensei, eu vou morrer. Porque se essa placa de gelo quebra o para-brisa, vai bater no meu peito. Vai me furar essa placa de gelo. Se ela conseguir furar esse para-brisa, vai furar meu peito. Vai me matar. E isso, gente, no momento que eu estava de mudança para Elizabeth, na comunidade judaica. Era a cidade de Elizabeth. Pensa bem, ali também foi onde eu perdi tudo. Foi onde eu perdi meu apartamento, meus móveis, meu carro, eu perdi tudo. Foi ali que tudo aconteceu. E eu não estou culpando os judeus, e não estou culpando as irmãs da igreja. Eu só estou falando que às vezes a gente passa na vida servindo a Deus e colocando os melhores vestidos, e o Senhor coroando a gente de tantas bênçãos, de tantos dons, e as pessoas ao nosso redor só querem arrancar de nós o que nós temos, ok? E mesmo assim, sobra aquele vestidinho branco. Eu quero que você guarde isso. Jesus, quando ele falou que ele era rei, deram para ele uma coroa de espinho. A ser rei, você vai ver o reinado que você vai ter. A coroa de espinho é o que Jesus mereceu. E nós somos esse vestidinho branco. Arrancaram as roupas de Jesus, ele estava meio que nu na cruz.
Nem as roupas dele deixaram em cima dele. Era tanto ódio, era tanta, sabe? Você vai dizer, nem Pilatos, que lavou as mãos, que queria livrar Jesus. Por que os soldados romanos então tiveram tanto ódio contra Jesus? Porque Satanás entrou neles. E os religiosos estavam lá esperando. Se você é filho de Deus, desce aí dessa cruz. Porque se você descer dessa cruz, a gente vai crer que você é quem você diz que é. E Jesus largou isso tudo para lá. Por quê? Porque Jesus não estava precisando convencer aquelas pessoas ali. Ele estava com um plano muito maior, que era a morte, concluir a morte, ressuscitar, preparar os discípulos, fazer eles se tornarem um grupo coeso, unido, não voltar cada um para o seu lado, cada um para o seu trabalho, porque ele tinha morrido. Então Jesus ficou andando com eles 40 dias ressuscitado e explicando para eles tudo o que ele queria. Tudo é um processo de tempo. Depois fica mais um tempo lá, esperando o Espírito Santo descer, né, no Pentecostes, que eu acho que é no Shavuot, feriado judaico do Shavuot, e a igreja é formada. E o poder de Deus se manifesta na terra. Jesus não precisou converter e convencer gente religiosa que não gostava dele. Ele convenceu o mundo inteiro. E até hoje, principalmente com essa política atual do mundo, tudo que eu vejo é que enquanto Israel não dobrar os seus joelhos para Jesus, eles vão entrar em confusões, fazer alianças com nações, mandar ajuda financeira para ter cavalos e carros de guerra de outra nação, nesse caso, né, os Estados Unidos atualmente, mas na época da Bíblia eles pediam ajuda para o Egito, eles pediam muita ajuda para o Egito, para se livrar de outras soberanias que estavam atacando Israel. E essas alianças nunca fizeram nenhum efeito. Enfim, aquelas coisas que eu joguei fora, muitas vezes eu perguntei para mim mesma, principalmente nesse momento de luta, nesses 8 anos que eu estou nessa luta financeira, Senhor, será que foi por isso que eu joguei aquilo tudo fora, e tarará e tororô? E todas aquelas coisas eram basicamente do Diante do Trono. E olha para você ver, Diante do Trono ali em 2016 que eu fiz aquilo. Ninguém pensaria que Diante do Trono, Lagoinha, ia virar o que virou. Ou seja, aqueles vestidinhos bonitos e aquelas rosas bonitas que enfeitavam o vestido foram tudo arrancadas. O que ficou é a veste branca. Essa veste branca para mim é muito importante. E agora esse texto que o Senhor me deu aqui em Apocalipse 3, dessas vestes brancas. Gente, perca tudo nessa vida que você tenta fazer o melhor de você mesmo, dar o melhor de si para servir a Deus, servir a igreja, servir os irmãos, com seus dons, com seus talentos, e as pessoas não te permitem crescer. Te dão coroa de espinho, como fizeram com Jesus. E aonde Jesus não era bem recebido, ele não operava muitos milagres. Não tem como ficar num ambiente desse. Você ter saído da igreja não há problema, porque não tem, nem Jesus ficaria. Onde ele não é bem recebido, ele sai para outras cidades, vai caminhando, e assim é a vida dele. E assim a gente deve seguir ele, mas que as vestes brancas, que ele permita, né, que ninguém tire essas vestes brancas da gente. É isso. Sem mágoa contra ninguém, sem ficar chorando coisas materiais que foram perdidas, sem ficar reclamando de dons que não puderam se manifestar em certos lugares, porque havia muita incredulidade, porque assim era na época de Jesus, tá? Então tenha paz no seu coração e mantenha suas vestes brancas. Essa é a minha mensagem para esse Shabá, e aqui eu concluo. Shalom. Eu espero que você tenha paz no coração e continue com o Senhor, com sua palavra, para que Ele continue te guiando até a conclusão de tudo isso, que eu espero que esteja se aproximando. Em nome de Jesus. E enquanto não acontece a nossa redenção final, que nós continuemos a cumprir o propósito que Ele tem nos chamado aqui nessa terra. Amém?
Shalom, te amo muito, meu irmão, meu querido, minha querida. Deus é conosco. Obrigada por me ouvir.